Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo, homem. Se você se deixar se levar disso, vão te lastimar. Eu não quero que te lastimem. Quero que você caminhe em vitória, caminhe com uma mente limpa, clara, conforme a ciência de Deus, e não conforme a ciência dos judeus, dos homens e dos parapsicólogos. E isso não vai te ajudar. Não está vendo que isso não tem base bíblica? O que nós estamos falando tem base bíblica. Então o que acontece? É que no verso 13... Bem, veja, se acabando a reunião, já no verso 11, veja o capítulo 2, verso 11, leia. Mas quando Pedro veio a Antioquia, ele resistia cara a cara, porque era de condenar. Em outras palavras, se passaram 2 meses da reunião, e Paulo já está dizendo, Pedro, tu és um hipócrita. Olha, Pedro, e mais, me parece que tu não és nem salvo. Me parece até que tu és filho de perdição, porque tu estás de condenar. Você não está vendo que o filho de perdição são os que danificaram o mundo? Não estamos falando aqui de 2 ou 3 igrejinhas, não, irmãos. Estamos falando do mundo. Olha, o terrorismo de agora tem a ver com essas coisinhas que nós estamos falando. Você sabe que agora mesmo em Miami, graças a Deus que eu não sou terrorista, porque eu já teria metido bomba em todos esses programas de rádio aí. Sim. Eu sou outro tipo de terrorista. Eu sou terrorista de informação contra a mentira. Mas, veja, quando eu escuto um evangélico, um ignorante desses, na rádio, olha, tenham cuidado com essa arvorezinha de Natal, porque isso aí vem do rei de Tiro, que isso é paganismo, que a bolinha, entram os demônios por aí. Escutar estupidezes assim, pois então, isso dá zelo na pessoa. Isso em Miami está cheio. E o maior disso é que as igrejas enchem assim, que a rosa abençoada e o óleo, que a semente de olivo lá de Jerusalém não saiu nada bom. A única coisa que saiu de lá foi Jesus Cristo e o mataram, imagina, ele saiu daí correndo. Porque se a terra santa, isso não tem nada de santo, irmão. Que santo, que nada. E mais, se tu queres ver o que tem de santo, aí mesmo em Gálatas te diz. Vamos começar por aí. Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia. Hello, árabe. Ah, tá. O das Torres Gêmeas, veja aí. Esses são filhos, são famílias de Agar, esses meninos, tá sabendo? Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém, o quê? Pois esta, juntamente com seus filhos, está em quê? Mas a Jerusalém de cima, símbolo, porque há uma só Jerusalém. Se houver uma mais acima, será aqui em Miami, mas a Jerusalém de cima, a qual é mãe de todos nós, é o quê? É livre. Mas a atual está como? Em escravidão. Ali não tem que ir lá fazer nada. Esses grupos evangélicos se passam fazendo excursões para lá, cobrando $1.500 para que vá lá te abençoar e se batizar. Tem que dizer essas coisas porque isso é parte da doutrina do filho de perdição. Judaísmo, veja, o batismo em águas é parte da doutrina do filho de perdição, te batizar em água. Ah, pastor, o batismo, se isso foi o que salvou meu filho, que não fosse o quê? Não fosse para o limbo. Isso é judaísmo, são lavamentos.
São festas judaicas. Isso é de Santa Ceia, do pãozinho, vinho, tudo festa judaica, Páscoa judaica, símbolos. E as igrejas evangélicas estão cheias de tudo isso. Isso de lavar os pés. Agora há uma coisa aí que se meteu por aí, pelo norte da Flórida, de lavar os pés. Então todo mundo passa. Se tu queres ser humilde, você diz, deixa eu lavar os teus pés. Imagina. E eu te lavando os pés. Suposto, né, que você venha com os pés, às vezes você vem até lá do trabalho sem tomar banho ainda. Para quê? Mostrar humildade? Humildade não se mostra lavando os pés de ninguém. Isso não é humildade. Tudo isso existe, tudo isso é judaísmo, tudo isso é doutrina do filho de perdição. Isso de que te unjam com óleo, quando o sacerdote começa com essa coisinha e óleo, tudo isso, tudo é doutrina do filho de perdição. Pastor, e você se atreve a falar assim? E pode estar equivocado. Como é que eu vou estar equivocado se eu estou lendo o evangelho para você? Isso está aí. Está claro. E os que me conhecem durante anos sabem o que eu estou falando. Eu falo assim por causa da internet. Veja, vamos buscar em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Porque são falsos apóstolos, falando de Pedro, João e Tiago. O contexto, irmãos, eu não estou sacando aqui palavras do contexto para fazer um pretexto, eu estou falando com o texto. Ou seja, diz, porque estes são falsos. Sabe por que são falsos apóstolos? Os 11 apóstolos do Senhor Jesus Cristo no dia de sua carne? Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, caducou, esses apóstolos deixaram de ser apóstolos, não estavam supostos a pregar mais. Ou seja, até ali eles eram apóstolos, até que Cristo morresse na cruz. Ao pôr fim à lei, então, os 11 ficaram sem trabalho. Fechou a fábrica da circuncisão. Mas, em troca, eles fizeram uma greve, mataram Paulo, continuaram com a fábrica da circuncisão, se meteram em Roma e de Roma passaram à Espanha e danificaram a todos os gentios, além de matar a Paulo. Esse é o mistério da iniquidade. Isso foi o que aconteceu. E nos enganaram os católicos, evangélicos, todos os protestantes, os mormons, testemunhas de Jeová, todos nos enganaram com circuncisão. Olha, se cheira a lei, saia daí. Se cheira proibições e rudimentos doutrinais, não se meta aí, porque cedo ou tarde vão te arranhar. Com uma graça, o Evangelho revelado ao apóstolo Paulo, e diz, verso 13, porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo. Olha, como eles se disfarçam como apóstolos de Cristo? Pois, te falando de Jesus de Nazaré. Falando da doutrina de Jesus de Nazaré, enquanto estava na terra. Eles te falam de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré lavou os pés, vamos lavar os pés. Jesus de Nazaré disse que se bater de um lado deu o outro. Então eles fazem isso, hipocritamente, e se disfarçam. Jesus de Nazaré foi batizado, então eles batizam. Jesus de Nazaré foi a última ceia, mas eles disseram, não foi a última, vamos continuar com a ceia. Não é chamada de última? Pois quando Cristo ceou ali, disse, basta, até aqui, a Páscoa já foi sacrificada, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado, joguei fora. Vamos começar um pacto novo? Olha, veja o que diz o verso 14, esse é perigoso. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Assim que não é estranho se também seus ministros
se disfarçam como ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Outra vez digo que ninguém me tenha por louco. Sabe que eu tenho que dizer a mesma coisa hoje? E ninguém... Porque pareço louco, não está vendo que eu estou contra a corrente? Esse ministério, nós parecemos loucos. Não está vendo que estamos contra tudo que está estabelecido como religião? Porque se tem circuncisão, não podemos aceitar. Diz, outra vez vos digo que ninguém me tenha por louco, ou de outra maneira, recebei-me como a louco, para que eu também me glorie um pouquinho. O que eu falo, não falo segundo o Senhor, senão como em loucura. Com esta confiança de gloriar-me, posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque de boa gana tolerais os nécios. A quem? Ele chamou os apóstolos de nécios. Bom, disse a Pedro que eles estavam de condenar e agora chama de nécios. Aí Jesus disse, a ninguém chamais nécios. Nos dias de sua carne, ele disse, não chame ninguém de nécio, porque essa é a palavra mais feia que tu pode dizer a um ser humano, nécio. Não chame um filho teu de nécio, porque tu estás chamando de fraudulento, estás dizendo que não é nem teu filho. Por isso que ele chamou os apóstolos de nécios. Diz, nécios, sendo vós sensatos, pois tolerais se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém toma o que é vosso, se alguém se enaltece, se alguém vos dá bofetadas. Para a vergonha minha, eu digo, para isso fomos débeis demasiadamente, mas no que outro tem ousadia, falo também com loucura. Eu também tenho ousadia. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu falo como se tivesse louco, né? Eu mais em trabalhos mais abundantes, em açoites sem números, em cárceres mais, em perigos de morte muitas vezes. Dos judeus? Hello! De quem? Dos demônios? Dos judeus. 5 vezes eu recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes padeci naufrágio. 1 noite e 1 dia estive como náufrago em alto mar. Em caminho muitas vezes, em perigos de rios, perigos de ladrões, perigos dos de minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Não existia American Airlines, ele tinha que andar de... E não havia esses transatlânticos, ele tinha que cruzar para pregar graça, para pregar a graça, essa mensagem que foi escondida por 2000 anos, que tu e eu hoje representamos. Que tu e eu representamos. Que importa o que digam de ti, que estás louco? Olha, somos chamados de quê? De hereges, e as pessoas pensam que estamos equivocados até. A mim uma moça me disse, tu és de Nova Era? Que Nova Era? Eu sou de 2000 anos atrás, que... É que tu fala diferente, mas é claro que eu falo diferente. Não está vendo que ela também foi enganada? De uma igreja batista, me dá tanta pena. Eu também fui batista durante 7 anos, eu conheci os batistas. Não, é que eu vou a uma das melhores religiões, batista. E eu disse, eu trabalhei aí 7 anos. Sim, mas eu não sou desses pentecostais que dizem aleluia. E aí eu tive aí 14. Às vezes eu me pergunto, Senhor, por que tu me permitiste estar ali católico desde pequeno? Imaginem, eu sei o que eu estou falando, né? E diz, em trabalho, fadiga, muitos desvelos, em fome e sede, muitos jejuns. Esses não são jejuns, isso é que não havia comida, né? Em frio e em desnudez, porque está falando de sofrimento, não está falando de jejum desse de que tem comida, mas vou jejuar. Não, não, é que não havia. Diz, agora, esse é o detalhe mais importante, veja. E além de outras coisas, o que sobre mim pesa cada dia é a preocupação pelo quê? Por quantas? Diz, quem é enferma e eu não enfermo?
A quem se faz tropeçar e eu não me indigno? Se é necessário gloriar-se, me gloriarei no que é de minha debilidade. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem é bendito pelos séculos, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador da província do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos para me prender. E fui descido pelo muro em uma cesta por uma janela e escapei de suas mãos. Olha, esse Paulo sim que sofreu, hein? Eu não, a mim não aconteceu nada. E eu prego a mesma coisa que ele. Esse sim que sofreu. E veja como sofreu. Isto sim que se chama sofrimento. Atos capítulo 20. Verso 24. Atos 20, 24. Aqui registrando o fim já das viagens de Paulo. 20, 24. Quando todos tiverem encontrado, digam Abba, Pai. Mas de nenhuma coisa faço caso, nem estimo minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu acabe minha carreira com gozo. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da circuncisão. Hello, de quê? E qual é o evangelho que se prega aqui? Diz, e agora, verso 25, e agora, eis que eu sei que nenhum de todos vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá mais meu rosto. Ele sabia que ia morrer. Diz, nenhum de vocês me verá mais. Portanto, eu protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque não me recusei de anunciar-lhes todo o conselho de Deus. Portanto, cuidai por vós e por todo o rebanho, no que o Espírito Santo vos pôs por bispos, para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele ganhou por seu próprio sangue. Porque eu sei, isso é uma profecia, ele sabia. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, que não perdoarão ao rebanho. Você sabe quem era o chefe dos lobinhos vorazes? Pedro, Tiago e João. 3 apóstolos de Jesus Cristo nos dias de sua carne. Olha, isso soa tão contraditório dizer, apóstolo, em que cabeça? Cabe que são apóstolos de Jesus Cristo e agora ele ressuscita e eles se convertem em inimigo dele mesmo. Isso está bem estranho, verdade? Por isso é que nós somos confundidos. Como eles vão dizer? Pois se eu acabo de mostrar que lhe deram a Paulo um sinal de companheirismo e no momento seguinte já tinham Barnabé do outro lado, e acabo de te demonstrar que, sendo as autoridades de coluna, Paulo disse, Pedro, tu estás de condenar. Eu acabei de mostrar a você. Então diz que entrariam lobos vorazes e diz mais o quê? Verso 29. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho. E de vós mesmos, os que estavam já dentro da chamada igreja, se levantarão homens que falem coisas perversas para arrastar após si aos discípulos. Portanto, velai, lembrando-os que por 3 anos, de noite e de dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E agora, irmãos, vos encomendo a Deus e à palavra, não da circuncisão, não da lei, a palavra de sua graça, que tem poder para sobreedificar-lhes e dar-lhes herança com todos os santificados. Triste, verdade? Pastor, ou apóstolo, por que razão os próprios apóstolos dele se foram contra ele depois que ele ressuscitou? Romanos 15, verso 8. (15:7), para que entendam
Porque os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, nos dias de sua carne, se converteram nos piores inimigos da causa de Jesus Cristo. Por quê? Por esta simples razão, você verá no Evangelho, verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Pois vos digo que Cristo Jesus, não Jesus Cristo, agora estamos falando de Cristo Jesus, porque Paulo às vezes apresenta a você, porque se te fala da carne, te põe Cristo Jesus, se te fala depois que ressuscitou, é Jesus Cristo, hello. Hã? Me escutou, abençoado? Diz, pois vos digo que Cristo Jesus veio a ser servo da incircuncisão, do judaísmo, servo da circuncisão, para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Em outras palavras, Cristo Jesus viveu como servo da lei. Mas, quando ressuscita, o quadro muda e os apóstolos não entendem. Porque eles imitavam a quem? A Jesus nos dias de sua carne. Porque ele foi servo da circuncisão, porque ele em carne nasceu judeu. E ele tinha que se comportar como judeu para mostrar a verdade de Deus. Ele tinha que cumprir a lei. Quando morre, o fim da lei é o quê? Cristo. Então começa outra etapa. E os 11 ficam com a mentalidade do judaísmo. Por isso, aí mesmo, em Romanos 7,4, porque se houver uma visita, e naturalmente há milhares de visitas através da internet que não entenderam Romanos 7,4, que eu nunca me canso de ler, porque tem a ver com esse tema. Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes à lei, mediante o corpo de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Aqui, evitou Jesus, mas quando diz Cristo primeiro, Cristo Jesus, está falando dos dias de sua carne, porque ele veio cumprir a lei. Está vendo aí escrito? Isso é um mistério. Você tem que me escutar detidamente, abençoado que me ouve pela internet, porque senão nunca entenderás a ciência de Deus e irás contra Deus, amando a Deus. Para isso estamos aqui, para mostrar a verdade de Deus. Não é para isso que nós estamos aqui em Miami com um investimento. Olha, essa câmara aí para o mundo inteiro, isso é um tipo de investimento. Sabe lá o que custa meter isso aí toda quarta-feira no mundo inteiro? Cada um de vocês tem que semear aqui $1.000 pelo menos para poder cobrir os gastos. Assim que se você semeou menos de $1.000, então imagina. Deus faz isso porque Deus... Olha, nós estamos na última trombeta. Paulo disse, olha, isto vai ser assim por um tempo, mas ao final se tocará a trombeta. E então eu estou tocando essa trombeta com um som certo que se veja. E veja o que diz Romanos 7,4. Este é o mistério mais lindo que eu já expliquei. Olha, 7,4, olha. Assim também vós, meus irmãos, Romanos, morrestes à lei mediante o corpo... Como se chamou o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais do mesmo. Do mesmo? De Jesus de Nazaré? De outro. E quem é o outro? Do que ressuscitou dos mortos, a fim de dar fruto para Deus. Olha! Olha, a pergunta que eu faço a milhares de pessoas que estão me escutando através da internet é: tu já és do outro? Ou ainda guardas a Semana Santa, batiza, toma Santa Ceia, ainda estás em obras, ainda estás repreendendo demônios, ainda estás ungindo com óleo? Ou então você não é do outro ainda? Ou seja, tu imitas Jesus de Nazaré?
Tu és dessas igrejas evangélicas que dizem em nome de Jesus de Nazaré. Já não se pode orar assim, agora é em nome do outro, do que ressuscitou dos mortos. Olha, eu te digo isso porque você vai ver programas de rádio, televisão e... Se você... eu não quero que tu seja do que eu vou dizer agora, mas se tu és... Como é que se chama essas pessoas que são como... ingênuos? Se tu és ingênuo ou ingênua, tu és dos milhares e milhares de pedaços de carne dessa terra que diz, como pregou bonito, sem entender o espírito que levava nessa pregação. Que lindo, esse reverendo, eu gosto como ele fala. Olha, como a missa do padre tal ficou linda. A mim me dá raiva, porque, olha, é que não há zelo pela verdade. Isso me dói. E como enganam milhares. Olha, isso aí da Rosa Abençoada, por toda a falsidade. Essa que veio do Brasil. E os pobrezinhos por aí buscando uma cura do corpo físico, em vez de se curar a cabeça, buscam sanar o corpo. E com a Rosinha abençoada, você os vê aí, eu cheguei à Igreja Universal, olha, eu me curei disso, eu me curei daquilo. Mas, e está dando fruto para Deus? És do outro ou ainda estás com Jesus de Nazaré, bebendo aí um copo d'água e com uma rosa abençoada? Isso se disse em Roma, irmãos. De Roma é que sai a falsidade, porque Paulo advertiu isso a Roma, mas Pedro seguiu com Jesus de Nazaré. As procissões católicas continuaram, o terço com o crucifixo e o Cristo aí pendurado, morto ainda, continuou. É daí que sai o engano de Roma, do Vaticano. Esse é o ensino mais diabólico, que começou faz 2000 anos atrás, e foi Pedro que a começou, o primeiro mentiroso, o primeiro iníquo que a Bíblia menciona. E logo o apóstolo do amor, João, o que se recostava em Jesus. Perdoe que eu falo assim, por isso é que eu encontro problemas, não é verdade? Mas eu quero que você encontre problema também. Eu estou cansado de encontrar problemas sozinho. Olha, eu quero, e quando você morra, se diga algo de ti, que não seja enterrado por aí, que te deu aí um ataque ao coração, e quem morreu? Fulano de tal, de onde veio? De tal lugar, o que ele fez? Pois teve tantos filhos, e uma esposa ou duas, e o que mais ele fez? Pois bebeu rum, dançou, depois se converteu, foi para a igreja, deixou de beber rum, deixou de dançar, mas o que ele fez mais? Não fez nada mais. Sabe lá o que é você morrer e que não haja nada de bom que dizer de você? Olha, que digam, ele conseguiu explicar o evangelho a um abençoado, olha, e o guiou e o seguiu até que entendeu e o fez pertencer ao outro. Eu posso morrer essa noite tranquilinho, eu não quero, não recebo. Mas eu sei que já se pode dizer algo de mim. Se eu morrer, já se pode dizer, olha, esse homem aí fez barulho. Pois eu quero que digam algo bom de ti, zelosos pela verdade. Olha, que teus filhos digam, rapaz, meu papai, olha com isso. Não ganhava muito ou ganhava bastante, mas era zeloso pela verdade do Evangelho. Combateu contra a mentira. Sabe qual é o tema de hoje? A doutrina do filho de perdição, que é judaísmo. Por que judaísmo? Porque os judeus ainda estão esperando a Cristo. Portanto, para eles, Cristo morreu faz 2000 anos em vão. Por isso é que eles têm problema, por isso é que estão despatriados por todo lugar. Sabe quando Jerusalém veio ter um prefeito? Em 1948. Por isso os palestinos estão aborrecidos com eles, porque eles chegaram outro dia e já querem ficar com tudo, porque eles acham que eles são a última Coca-Cola do deserto. Não, Deus os despatriou por toda parte. Eles têm sofrido por negar que Jesus Cristo morreu e
levou o pecado deles e eles o têm negado até este dia. E isso tem que pagar, eles têm que pagar, isso se paga. Isso é menosprezar a Deus. Olha, abençoado, eu não estou com raiva não, o que eu tenho é zelo pela verdade de Deus. Eu quero que essa palavra corra. A trombeta está sendo tocada faz 15 anos, temos 22 nações alcançadas, necessitamos alcançar o resto e vamos fazer isso, porque a palavra de Deus não está presa. Abençoado.